Pouquíssimos Lords Sith tiveram tanta influência na galáxia, tanto durante sua era, quanto depois de sua morte, o quanto Marka Ragnos teve. Nascido no planeta Corbani, um descendente direto de Sith puros e de Jedi caídos que foram exilados para o seu planeta milênios antes de seu nascimento, Marka Ragnos se destacou não só pelo seu poder tremendo dentro do lado sombrio, na sua imersão sombria, mas também nas suas habilidades de política e intriga. Isso faz de qualquer pessoa uma pessoa excelente para se tornar um governante. Era bom em política e tinha um poder quase ilimitado. A forma que Marka Ragnos governava e conseguiu governar por mais de um século aí foi usando a velha tática de dividir os seus oponentes. Ele colocava os seus oponentes um contra o outro, ele dividia e ele conquistava. Sendo o mestre da intriga, Marka Ragnos fez isso com muito sucesso por mais de um século. Ele se tornou um líder extremamente admirado. Seu longo governo ficou conhecido como a Era de Ouro dos Sith. Existia paz entre os Sith, existia o avanço cultural, militar e até místico para o seu império. Foi uma era realmente de dar inveja. No entanto, toda essa paz, ela não veio através de um bom governo. Ela veio em grande parte, eu diria 99%, através do medo que as pessoas, os Sith, tinham desse grande imperador super poderoso. Seu superpoder trouxe para o Império Sith uma paz nunca vista antes, e ele se tornou até mesmo conhecido como o Sith mais poderoso em sua era. Com tanta paz e tranquilidade, Marka Ragnos também teve tempo para investir em um de seus hobbies favoritos, que era a alquimia do Sith. Com a sua alquimia avançada, Marka Ragnos desenvolveu vários artefatos Sith, artefatos que seriam buscados pelos Sith por toda a eternidade. Com o cetro de Ragnos, ele conseguia sugar a força vital das pessoas e até mesmo dar acesso à força a outras pessoas que não tinham. E com suas manoplas especiais, ele conseguia até mesmo amplificar a conexão com a força que uma pessoa tinha. Esses dois itens foram buscados por pessoas até mesmo mais de 5.000 anos depois de sua morte. Durante a sua vida, Marka Ragnos também teve a oportunidade de dar as suas bênçãos a pessoas que seriam no futuro ser tão poderosos quanto ele foi. Um certo dia, um pequeno garotinho chegou diante o grande imperador dos Sith, Marka Ragnos. Esse garotinho pedia nada mais que reconhecimento pelo seu poder e ser nomeado, claro, o líder de seu planeta. Esse garotinho, então, junto com esse pedido, também ganhou um título de Darth, sendo então abençoado com o nome Darth Vitiate. Depois, quando o terrível dia de sua morte chegou, esse ainda não seria o fim de Marka Ragnos. O espírito de Marka Ragnos sobreviveria milênios depois do apodrecimento de sua carne. Através de antigas magias e técnicas do Sith, o espírito de Marka Ragnos conseguiu continuar na galáxia enquanto seu corpo foi embora. Tão poderoso ele era, até mesmo depois de sua morte, que durante a luta de Naga Saddle e Ludo Crash pela supremacia para descobrir quem seria o futuro imperador do Sith, o grande juiz que voltou e apareceu do plano dos mortos foi o espírito de Marka Ragnos, que guiou o duelo dos dois para descobrir quem era o mais poderoso. Infelizmente, depois da vitória de Naga Saddle e a derrota de Ludo Crash, os Sith jamais retornariam à Era de Ouro que eles tiveram durante o reinado de Marka Ragnos. Então a gente pode classificar ele aqui facilmente como o melhor Sith governante que já existiu na história dos Sith. O que mais difere o Marka Ragnos dos outros Sith, até mesmo outros Sith muito poderosos aí como Vitiate e Palpatine, é a forma como Marka Ragnos continuou tendo uma influência gigantesca no plano dos vivos, mesmo depois de sua morte. O que é estranho, como a gente sabe, né? O Sith não tem acesso a se tornar um fantasma da força. Essa é uma habilidade que é exclusiva aos Jedi. Como Qui-Gon Jinn disse para o Mestre Yoda durante o seu treinamento para se tornar um fantasma da força, Qui-Gon disse que a habilidade de desafiar a destruição da sua consciência ela pode ser alcançada, mas apenas para si mesmo. Foi alcançada por um Xamã dos Whills e é um estado adquirido através da compaixão e não pela ganância. Como a gente sabe, os Sith não têm compaixão, eles têm pura ganância. Ainda assim, Marka Ragnos morreu e ele retornou ao poder total. Como foi dito, ele apareceu como juiz do duelo entre o Naga Saddle e o Ludo Crash para descobrir quem seria o futuro imperador. No futuro, ele também apareceu para o Exar Kun e o Ulic Qel-Droma, nomeando um deles, o Exar Kun, o Lorde dos Sith, e Ulic Qel-Droma como seu aprendiz. No futuro mais distante, durante a era da Academia do Luke Skywalker, Marka Ragnos também retornou como seu fantasma e ele conseguiu até mesmo possuir a Tavion Axmes, uma Jedi sombria, o que é uma habilidade que é incrivelmente rara, é muito
muito difícil conseguir possuir uma pessoa que é forte com a força, e o Marka Ragnos, mesmo depois de morto, conseguiu fazer isso, somente através de um milagre. Jaden Korr, um dos aprendizes de Cal Katarn lá da academia do Luke Skywalker, o cara, através de um puro milagre, conseguiu derrotar o espírito de Marka Ragnos. Mas o que eu diria que é a coisa mais estranha que o Marka Ragnos já fez é que algumas décadas antes ele apareceu até mesmo para o Darth Plagueis, quando ele fez uma visitinha lá em Korriban para tentar descobrir alguns mistérios do Sith. Marka Ragnos apareceu para ele uma visão. Essa imagem que vocês estão vendo aí é exatamente a imagem que o Darth Plagueis viu dentro de sua mente quando o espírito desse Sith amaldiçoado apareceu dentro de sua cabeça. O que Plagueis disse foi o seguinte: ao embarcar a minha nave no Vale dos Lordes Sombrios em Korriban, eu tive uma visão do Lord Sith Marka Ragnos. A aparição desafiou a minha reivindicação ao título de Sith e protestou contra o meu plano de desmantelar as tradições antigas de Korriban. Mas a visão de Ragnos, ela não respondeu às minhas perguntas ou às minhas indagações. Ele rosnou e desapareceu em um redemoinho de fumaça. É possível que todo esse episódio tenha simplesmente se passado na minha mente. É muito possível que a forma principal que Marka Ragnos conseguiu ter tanta influência, mesmo depois de sua morte, é simplesmente através do seu puro poder no lado sombrio. Durante a sua vida, suas manoplas deu para ele um acesso à força que era difícil a se comparar com outra pessoa, o que também deu origem ao cetro de Marka Ragnos, um cetro que era capaz de absorver a energia vital de outras pessoas. No maior feito de Marka Ragnos, que foi possuir o corpo de uma pessoa sensível à força, essa pessoa ela estava com o cetro de Marka Ragnos. Então nessa ocasião aqui, o cetro ele foi vital para aumentar a energia do espírito de Marka Ragnos. Agora os outros casos, é tudo uma questão de conhecimento do Sith. Marka Ragnos foi colocado em sua tumba no método tradicional do Sith e através de sua alquimia Sith avançada, seu conhecimento, que ele teve muito tempo, ele teve mais de um século para aperfeiçoar seus conhecimentos, gente. E através desses conhecimentos esotéricos, ele conseguiu manter o seu espírito vivo por mais de 5.000 anos. Infelizmente, nenhum Sith, um total de 0 Sith depois de Marka Ragnos, conseguiu aprender com Marka Ragnos em como fazer um bom governo do Sith e finalmente trazer de volta a Era de Ouro do Sith. Darth Vishit certamente não foi esse cara. O grande Jedi historiador Noshidural diz que como Marka Ragnos apoiou o governo de Ulic Qel-Droma e Exar Kun, consequentemente ele era contra o governo de Darth Vishit. Eram dois governos, dois reinados Sith opostos. Ele também apareceu durante a época da Regra de 2. Como Plagueis conseguiu enxergar, Marka Ragnos era completamente contra o estilo de vida que os Sith estavam vivendo em sua época. Era anti-tradições de Korriban, como Marka Ragnos disse. E até mesmo Palpatine não conseguiu aprender com Marka Ragnos. Marka Ragnos mostrou pra gente que o governo perfeito e ideal do Sith é através da mistura do medo com as políticas e intrigas. E Palpatine, quando ele se tornou um imperador, ele focou somente no medo, especialmente através da doutrina de Tarkin. Infelizmente, ele esqueceu de focar nas políticas e na intriga, que inclusive ele era um especialista durante a Era da República. Palpatine esqueceu isso e, como consequência, o seu governo não durou nem sequer 3 décadas. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acham do Marka Ragnos. E se você gostou do vídeo, seja um bom líder, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.